Nós vamos ler o texto que será projetado. Nós vamos falar hoje sobre compromisso e foco. Compromisso e foco é o nosso tema dessa manhã, nossa reflexão. Nós lemos o texto de Hebreus, mas eu queria ler novamente o verso 2. Vamos ler juntos? Naquela versão? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente pode ser levado a olhar para várias direções, mas o texto bíblico diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos mais uma vez? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso foco é em Jesus. Agora ouçam bem, que eu quero trazer ainda introdutoriamente. Primeira coisa é que uma pessoa, então um crente também, uma pessoa é um crente, não é? Pode manter o seu foco naquilo que não é correto. Há essa probabilidade, essa chance de uma pessoa estar focada naquilo que não é correto. Existem muitas coisas que não são corretas, adequadas. Uma pessoa pode estar num foco equivocado, um foco naquilo que não é correto, porque nem tudo é bom. Por isso que nós falamos agora sobre a intercessão, de termos a direção divina. Nosso foco nas coisas de Deus, em Jesus, olhando para Ele fixamente, olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas uma pessoa corre esse risco de estar focada naquilo que não é correto. Os autores são dois autores do livro Igreja Simples. Eles dizem algo interessante. Olha, foco na maioria das vezes significa dizer não. Foco requer dizer sim para o melhor e não para todo o resto. Isso é verdade. Nós estamos focados em algo importante, pensando no reino de Deus. E há muitas outras coisas que são oferecidas. Se você não diz não, você perde o foco naquilo que é correto. Por isso essa abordagem, nesse prisma, é interessante. Foco requer dizer sim para o melhor e não para o todo o resto. Agora, para eu dizer sim para o melhor, eu tenho que saber o que é melhor. Eu preciso saber o que é melhor. E a minha relação com Deus, uma relação séria com Deus, eu vou entender o que é melhor. Segunda coisa é que uma pessoa pode manter o seu foco naquilo que não glorifica o nome de Deus. Porque nem tudo glorifica o nome de Deus. Por isso nós aprendemos com Paulo, que ele diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Porque nem tudo glorifica o nome de Deus. O meu foco tem que estar correto. Não naquilo que não glorifica, mas naquilo que glorifica o nome de Deus. 3, uma pessoa pode manter o seu foco em coisas que trazem prejuízos espirituais. Existem coisas que nos trazem prejuízos espirituais, que ao invés de ajudar você a crescer, ajudar você a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, prejudica a sua jornada espiritual. Todo crente maduro sabe disso, que existem coisas que prejudicam, existem coisas que elevam, que ajudam na santificação, no crescimento espiritual. Mas uma pessoa pode manter o foco em coisas que trazem prejuízos espirituais. E se a pessoa mantém esse foco, a cada momento ela vai andando para trás e não para frente. Ela não vai crescer, ela vai prejudicar a sua jornada quando eu penso que essa pessoa pode ser um discípulo. Então, existem coisas que têm o potencial de comprometer a saúde espiritual de qualquer pessoa. Então, muitas coisas, quando abraçadas, podem corroer a vida espiritual de uma pessoa. Por isso, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Caminhando com Jesus, quem já caminha há algum tempo, descobre que existem muitas coisas que tentam nos tirar da jornada da fé, nos tirar do nosso foco. Por isso que talvez você conheça alguém que já perdeu o foco,
perdeu o foco da sua vida espiritual, da caminhada com Jesus, deixou de olhar para Jesus, porque tem muita coisa concorrendo, que nos tenta tirar do caminho, nos levar a perder o foco. Mas eu fiz uma listinha de algumas coisas que tem esse potencial de tirar uma pessoa do foco certo. Conselhos errados, é a vida prática. Então eu recebo um conselho errado, pode me tirar do foco. Por isso você tem que estar ouvindo pessoas sérias com Deus. Influências prejudiciais, nós sofremos influências a partir do momento que a gente tem consciência de que somos uma pessoa, que existimos, não é? As pessoas nos influenciam, elas podem nos influenciar para o bem ou para o mal. Nós precisamos ter pessoas que nos influenciam para o bem, mas algumas influências são prejudiciais. Ensinos equivocados, nós falamos sobre isso já aqui. Toda a nossa crença, toda a nossa opinião, ela tem que passar no crivo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve fundamentar o que a gente acha ou deixa de achar. Mas existem ensinos que prejudicam e que podem tirar uma pessoa do foco. Escolhas desastrosas. Hoje nós vamos falar sobre isso à noite em Tiago. Todos nós escolhemos, precisamos escolher, fazemos escolhas, mas como estamos fazendo essas escolhas? Se você faz uma escolha errada, isso pode tirar o seu foco do caminho da fé. Eventos sem conteúdo, sem consistência. Como é que eu estou participando? Do que eu estou participando? Modismos estranhos. Nós estamos numa época agora das ideologias. É uma lista. Muitas delas, e quase todas elas, contrariam a palavra de Deus. E nós precisamos ficar com a palavra de Deus. São modismos filosóficos, modismos ideológicos. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela tem que estar acima de tudo isso. Mentiras do inimigo. O diabo é o pai da mentira. Se eu ouço o que o inimigo está dizendo, eu estou em maus lençóis, porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele se opõe às coisas de Deus, e ele quer tirar você do foco. Tem gente que está brincando com o inimigo, está desconsiderando a batalha que Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Está brincando, não está levando em consideração a armadura de Deus para poder enfrentar essa batalha e enfrentar o dia mal, na linguagem de Paulo. Então tem muita coisa com potencial de tirar eu e você do caminho, do foco certo. Então, quando nós estamos falando de compromisso, nós temos que pensar no foco. Como que está o nosso foco? Quando a gente coloca energia num ponto único, isso dá mais poder. Qual é o nosso foco? Nós já lemos aqui que Hebreus diz para ter o nosso olhar em Jesus. Agora a pergunta que eu queria responder é: como você pode manter o foco em Jesus? Primeiro, sendo cuidadoso com aquilo que é transitório. Sendo cuidadoso com aquilo que é transitório. Viver envolve, olha só, viver envolve conviver com o transitório. Conviver, nós convivemos com coisas transitórias. Viver envolve conquistar coisas transitórias, porque nós passamos na vida, nós existimos por um período. Isso significa que nós não vamos ficar eternamente na casa que nós moramos, nós não vamos ficar em nosso trabalho para sempre, nós vamos passar e o tempo vai passar, são coisas transitórias. A coisa transitória é importante, mas note bem que eu estou falando aqui, eu tenho que ter cuidado com essas coisas que são transitórias. Viver envolve experimentar coisas transitórias. Eu tenho que saber julgar isso aí para que eu não saia do foco, abraçando o transitório de uma forma errada. Então, nós não podemos permitir que aquilo que é transitório, por exemplo, venha governar as nossas vidas. Porque o transitório pode tirar você do foco certo, do foco em Jesus. Por isso que o crente tem que ter uma vida para além das fronteiras desse mundo, senão ele se prende ao transitório e se perde o foco. A palavra de Deus nos convida, meus irmãos, a valorizar o que é eterno. Enquanto estamos aqui,
Temos um olhar para além das fronteiras desse mundo. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18 assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, o que se vê é eterno. Por isso que eu falei, nós lidamos com as coisas que vão passar, porque nós vamos passar enquanto seres humanos aqui. A nossa promessa é para essa vida, uma vida abundante, mas é para além das fronteiras dessa vida. E nós lidamos com coisas passageiras. Nosso foco tem que estar em Jesus. Quando eu troco Jesus por coisas passageiras, transitórias, eu dou mais valor às coisas transitórias, eu perco o foco. Essa é a questão que nós devemos tratar aqui. Então, não significa, e você não deve pensar isso, que nós devemos ser desleixados com as coisas que são transitórias, nossa casa, nosso trabalho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho que ter cuidado, porque o meu foco tem que estar em Jesus. Tem gente que dá mais foco a algumas coisas e deixa Deus de lado. Isso é ruim. Por isso que o autor aos Hebreus diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ler novamente? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, você quer manter o foco, você precisa ser cuidadoso. A ideia é ser cuidadoso com a vida, com as coisas que passam, porque elas passam, você passa, seu trabalho passa, a faculdade passa, seus filhos crescem, você envelhece e você morre. E todos nós morremos. Então tem que ter cuidado com a vida e com o que eu estou fazendo com a minha vida nesse período de tempo. Eu nasci e vou morrer. Há uma limitação humana. Eu tenho que ser cuidadoso, porque o meu foco precisa ser Jesus. Amém, irmãos? Segundo, como você pode manter o foco? Priorizando o reino de Deus. Aí é priorizar mesmo, porque a Bíblia diz isso. Priorizar o reino de Deus. Nós somos de Jesus, estamos debaixo do governo de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus diz claramente, esse texto você conhece. Se você não conhece, os mais novos deve ler esse capítulo todo, 6 de Mateus. É o texto clássico: busquem, pois, em último lugar o reino de Deus. A minha Bíblia está dizendo isso aqui? Não, está não, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. As coisas do cotidiano, o capítulo 6 fala, as coisas do cotidiano. A gente se preocupa com vestir, com comer, e ele diz: se a gente buscar o primeiro lugar o reino de Deus. Ô irmãos, nós estamos num tempo, ou você crê que a palavra de Deus é a verdade, ou você desiste, ou você vai fazer outra coisa, você vai abraçar outra fé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus quem está falando. Jesus quem está falando. Então, para manter o foco, tem que priorizar o reino, as coisas do reino. A igreja manifesta os valores do reino. O reino, no primeiro momento, é o governo de Deus sobre nós. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino primeiro, depois ele disse: seja feita a tua vontade, porque não dá para fazer ou experimentar a vontade de Deus sem o governo de Deus. Venha o reino primeiro, depois seja feita a tua vontade. Tem que priorizar o reino de Deus. O conselho é claro, eu não posso me perder com as outras coisas. As outras coisas são importantes? São. Negócios são importantes, casa é importante, filho, carreira, mas primeiro eu busco o reino de Deus. Eu coloco o reino de Deus na frente. Eu não posso colocar as coisas na frente e depois tentar correr atrás. Às vezes as pessoas fazem isso, e talvez é o motivo pelo qual algumas perdem o foco, porque estão colocando as outras coisas no lugar do reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, aí você vai ter mais tempo, e as pessoas dizem: eu não tenho tempo. Primeiro o reino de Deus. Por isso que eu preciso priorizar antes o reino de Deus. Eu não posso colocar as coisas primeiro do que o reino, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Terceiro, como você pode manter o foco em Jesus? Prosseguindo.
prosseguindo com perseverança o caminho da fé. Tem muita coisa que tenta tirar a gente. Talvez você tenha experimentado isso. Quem tem pelo menos aí 1 ano, 2 anos de crente vai saber disso. Quem tem como eu mais de 30, quase 40 já sabe. Alguns aqui têm até mais do que eu, sabe. Tem muita coisa que tenta te desanimar. Você tem que prosseguir com perseverança. Só quem prossegue tem uma história para contar. Quem ficou para trás não tem. Eu poderia chamar tantas pessoas aqui que têm histórias para contar porque têm permanecido, têm continuado. Lembra compromisso e continuidade? Tem avançado, tem uma história, tem experiências com Deus, tem muita coisa para testemunhar da sua jornada de fé, como nós vemos na palavra de Deus. Então, para manter o foco, eu tenho que prosseguir, porque se eu parar, eu perco. Paulo diz em 1 Coríntios 9, olha só que legal, 1 Coríntios 9, 26, ele está falando para uma igreja grega, num contexto já sabido deles, sobre luta, sobre correr. Ele diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho um alvo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Olha que interessante. Nós temos um alvo. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo, vamos ler juntos? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É seriedade. Nós precisamos levar isso em conta. Se você quer permanecer, manter o foco, você precisa prosseguir. De repente alguém está dizendo para você parar. De repente o inimigo sopra no seu ouvido e para, não vale a pena. Mas você é chamado a prosseguir, prosseguir, prosseguir. Você vai prosseguir com uma pessoa determinada. Você não vai desistir, mas vai prosseguir. Ainda mais hoje, quando as pessoas, elas elencam uma lista, fazem uma lista de motivos para desistir. Tem motivos para desistir. Nós temos que fazer uma lista dos motivos para seguir em frente. Nós temos muitos motivos para seguir em frente. Então tira da sua cabeça os motivos para desistir, porque a palavra de Deus tem mais motivos para você continuar. O Paulo diz prossigo, ele não fala desisto. Veja a vida de Paulo, o que ele passou, o que ele enfrentou e como ele morreu. Ele diz prossigo para o alvo, prossigo, não desisto. Agora tem uma palavra de Jó interessante, meus irmãos. Jó 23, 11 e 12. Quando questionado pelos seus amigos, respondendo às indagações, porque os amigos não sabiam o todo, só Deus sabia do todo, aquela aprovação de Jó. Os amigos não sabiam, conhecia ele próspero, família grande, e de repente aconteceu tudo aquilo, e eles estão perguntando para ele: alguma coisa você fez, alguma coisa aí está errado. Mas Deus, que governa tudo, estava permitindo aquela prova, e Jó vai atravessar a prova. Mas uma das respostas de Jó, no capítulo 23, está aqui. Ele diz assim: meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Ele está falando, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Ele está dizendo do que ele abraçou. Se você abre o Jó capítulo 1, fala que ele era um homem justo, íntegro, se desviava do mal, um homem de caráter, um homem que servia a Deus, que orava pelos seus filhos. Mas as pessoas que estão interagindo com ele nesse momento de prova não estão entendendo tudo. Meus pés seguiram de perto, quer dizer, eu permaneci. E nessa prova, mesmo com indagações normais a todos nós, ele segue, ultrapassa, e Deus o abençoa poderosamente depois, e restitui a ele muitas coisas. Ele está prosseguindo, e prosseguindo na provação, na luta, e respondendo a sua fé, o seu comportamento, a sua integridade. Está falando como ele fazia, como ele fez, como estava fazendo, porque nós precisamos manter o foco e prosseguir, tendo os olhos fitos em Jesus, porque a nossa vida tem que ser cristocêntrica mesmo, não apenas um linguajar, mas Jesus tem que ser aquele que dá a última palavra, que interfere em nossa vida. Do contrário, a gente vai ter uma vida religiosa, e sai daqui e esqueceu tudo. Vida religiosa é isso.
Quando na firma não tem Jesus, quando no trabalho não tem Jesus, quando no estudo não tem Jesus, quando na faculdade não tem Jesus. Ei, Jesus ficou lá na igreja. Isso é vida religiosa, cara. Vida séria, Jesus vai com a gente, em todo o ambiente, todo lugar. Nós somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus. Então, o Hebreus diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, mantenha o seu foco. Nós queremos compromisso, entendemos que uma igreja séria precisa ter compromisso, mas ela precisa entender essa questão do foco. Muitas coisas vão tentar tirar você. Você pode estar focando no que é errado, você pode estar focando em coisas que não glorificam a Deus, você pode estar focando em coisas que trazem prejuízos espirituais. E a sua história de vida vai mostrar que seu foco está em coisas boas e em coisas que trazem prejuízos espirituais. Ao longo que a gente vê, pelos frutos a gente conhece a árvore. Como é que está? Como é que está avançando? O que está acontecendo com essa pessoa que serve a Deus? Esse discípulo, esse servo, essa serva? Ao longo do tempo isso fica muito claro em nosso testemunho de vida, nos desdobramentos da nossa vida, das nossas escolhas. Por isso eu tenho que estar atento sobre isso. Onde eu estou focando? Onde eu estou colocando as minhas forças? Compromisso e foco. Como que você pode então vencer todas as coisas, se desvencilhar de conselhos errados, de influências destruidoras, de ensinos equivocados, de escolhas erradas, de eventos sem conteúdo? Eu sou crente, modismos estranhos, mentiras do inimigo. Eu tenho que ter discernimento. Como que você pode manter o seu foco? 3 conselhos aqui. Poderiam ser 10, mas eu trouxe 3. Eu tenho que ser cuidadoso com a minha vida. Tudo é transitório. Tiago fala que quando as pessoas estavam querendo viajar para fazer negócio, ele disse, você não sabe que a sua vida é uma fumaça que passa. E essa percepção da fragilidade, muitas vezes as pessoas não têm. Elas pensam que elas são super-heróis. Então eu tenho que ter cuidadoso com aquilo que é transitório, porque a minha vida é transitória, as coisas que estou também. Eu quero manter o foco em Jesus, priorizando o reino de Deus, prosseguindo com perseverança no caminho da fé. Eu vou avançar como servo e como serva, olhando para Jesus, e isso vai trazer honra ao nome de Deus, e vai edificar pessoas, e você vai ser um instrumento para a glória de Deus. Amém, irmãos?